uma das mais inesperadas e sagradas conversões. Esse é o tema do nosso programa Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fideis, salve Maria. O que eu tenho hoje aqui é um texto que nós já lemos. A história, o fato em si nós já comentamos aqui, mas eu encontrei esse texto numa coisa tão... Espera aí, deixa eu começar apagando aqui os ruidinhos do meu computador, porque senão a gente não trabalha, né? Bom, então, eu já contei essa história aqui, mas num site americano aqui chamado Divine Fiat, ou Divine Fiat, eu encontrei com tais detalhes esse dado que eu acho que vale a pena nós compartilharmos de novo essa história, porque é uma história absolutamente linda, linda, linda demais. E, ao mesmo tempo, eu queria aproveitar para dar duas notícias espetaculares. A partir de hoje, vocês podem olhar na descrição do canal, aqueles que forem de língua polonesa, nós temos muitos poloneses aqui no Brasil, muita gente que é imigrante polonês ou descendente de polonês, etc., principalmente no sul do Brasil, e quiserem treinar a própria língua, etc., agora tem o programa Padre Pio em polonês. Então me inscrevam aí, por favor, aí o pessoal que me ajuda, programa Padre Pio em polonês, 2 pontos, coloquem aí o link para o pessoal assistir, se inscrever, inscrevam-se no canal. É mais importante isso aí, porque o Padre Pio também está entrando na Polônia e tudo isso saiu daqui desse primeiro programinha original. Olha só que impressionante. E tem outra surpresa, a partir de agora, isso já foi a partir da semana passada, o Padre Pio também, o programa Padre Pio também entrou na Suíça alemã, de maneira que eu vou colocar aqui embaixo também o link para que vocês acessem, para que vocês se inscrevam, etc. Os que têm amigos na Suíça, indiquem. Os que têm amigos da Polônia, indiquem. E assim por diante nós vamos espalhando o Padre Pio. O nosso apostoladozinho que começou aqui há um ano atrás, de uma forma modesta, uma forma ainda muito incipiente, né? Deixa eu melhorar um pouquinho a câmera aqui, que eu estou meio longe. Que começou de uma forma tão incipiente, já está espalhado por todas essas partes. Então a gente já tem Polônia, Alemanha, Suíça, Colômbia, França. Peraí que está faltando um aí. Ih, meu Deus do céu, se eu esquecer alguém vão ficar furiosos. Bom, em 5 lugares nós já temos. E vamos ter em breve, eu estou prometendo faz tempo, mas em breve, está mais breve do que parece, vamos ter novidades para Portugal. Atenção, meus caríssimos irmãos portugueses, não deixem de assistir o nosso programa e difundir muito o nosso programa, porque ele vai crescer muito em Portugal. Bom, apenas 2 avisozinhos para vocês, e aí nós entramos direto no nosso texto, que é impressionante. Não esqueçam de ligar para o 0800 006 1223 e pedirem no sentido de que dando seu endereço para receber gratuitamente as 3 estampas do Padre Pio. As 3 estampas. É impressionante, eu tenho lido alguns comentários que eu vou ler com vocês na sexta-feira a respeito do papel que tem as estampas que foram recebidas de presente, o apostolado que fez com as pessoas, é uma coisa impressionante, Então você também pode fazer isso. Então é só ligar 0800 006 1223 e falar, eu quero receber aqui na minha casa gratuitamente, não precisa nem falar que é gratuitamente, é grátis. Você não vai gastar nada, nem o telefone, que é 0800, você só vai gastar garganta, dando o endereço, o seu CEP, etc., para que nós possamos mandar por correio esse presente para você e para aqueles que você quer presentear. Nós precisamos colocar o Padre Pio em 1 milhão de lares, para ter um número assim, né? Nós temos que ter, o dia que a gente colocar o Padre Pio em 1 milhão de lares,
vai significar que a devoção dele aumentou muito, porque não é todo lugar que vai ter. Mas aqueles que tiverem o Padre Pio entronizado no lar, além de demonstrarem a sua fidelidade ao Padre Pio, a sua devoção ao Padre Pio, vão ter o Padre Pio abençoando especialmente esse lar. Isso é certo, porque vocês vão ver na sexta-feira. Finalmente, só me lembrando da missa semanal, das quintas-feiras, que nós celebramos missas de súplicas ao Padre Pio, que nós mandamos celebrar todas as quintas-feiras, e que os filhos protegidos do Padre Pio têm suas intenções automaticamente inscritas, mas podem colocar intenções especiais, etc., através da capelinha do Padre Pio. Mas aqueles que não são filhos do Padre Pio, o jeito de ter suas intenções na missa, qual é? Compartilhando esse vídeo, tá claro? Compartilhando esse ou qualquer outro vídeo da Região Filho. Compartilhe. Você vai entrar na missa e os seus amigos também. Não é uma coisa espetacular? Não vai ser por causa disso que você vai deixar de compartilhar, vai deixar de perder uma missa, né? E você que está ouvindo aí, que ainda não tem a foto do Padre Pio, o que você está esperando, minha gente? Vamos logo, não paga nada, tá bom? Bom, eu vou fazer aqui a leitura, então, desse fato impressionante, que nós já contamos aqui, mas dessa vez tem detalhes que tornam a coisa impressionante. Enfim, vamos lá. Dr. Francesco Ricciardi, um médico atuante por muitos anos de San Giovanni Rotondo, sempre tivera uma clara aversão em relação ao Padre Pio. O doutor era um homem de caráter franco e sincero, honesto ao ponto de ser escrupuloso. Mas um acadêmico incansável. Ele pensava que seus estudos não podiam admitir o sobrenatural, ou seja, positivismo, né? Eu acredito naquilo que eu vejo, eu acredito naquilo que a ciência comprova, etc. O resto não existe. Deus para ele era uma utopia. Padre Pio era um convencionalismo justamente criado para os ignorantes. Apenas a ciência era um dogma infalível e apenas nela ele acreditava. Ele apoiou os ataques do arcebispo Dom Pasquale Gagliardi contra o Padre Pio. O Dom Pasquale Gagliardi, que era o arcebispo da época, atacou muito o Padre Pio. Aliás, o Padre Pio foi muito perseguido. Nós vamos um dia fazer uma série sobre as perseguições ao Padre Pio. Nem sei se é série, viu? É quase que um ano, assim, só contando as perseguições, porque era demais. Bom, então ele apoiou os ataques do arcebispo. Ele livremente tomava parte nas pequenas reuniões que eram organizadas na cidade para demonstrar o descontentamento com o trabalho dos padres e para difamar a pessoa do humilde frade. Então tinha uma curriola lá que se reunia, em todo lugar sempre tem uma curriola, né, que se reúne ali para ficar fuxicando, falando mal, etc, etc. Lá também tinha em São Giovanni Rotondo uma para falar mal dos capuchinhos e especialmente do Padre Pio. Frequentemente também lançava insultos e blasfêmias sobre ele. E o bom sacerdote de Deus, embora de tudo soubesse, porque não era possível esconder nada do Padre Pio, nunca disse uma palavra de acusação contra a maldade que tão cruelmente o ofendia na mais nobre das prerrogativas, o sacerdócio. Quer dizer que eram blasfêmias que ofendiam especialmente o sacerdócio. E que para o Padre Pio era de uma nobreza fantástica. Ricciardi não se aproximava do confessionário há 30 anos e nunca quis abaixar a sua cabeça de cabelos brancos ante uma imagem de Jesus ou da Virgem Maria. O homem era ruim mesmo, foi conversa. Mas o Dies Irae chegaria mesmo para ele. Dies Irae é uma canção muito bonita da igreja, mas que significa o dia da morte, o dia da partida, né? É o dia em que a pessoa está diante de Deus e o juízo dele é feito ali diante de Deus. Esse é o Dies Irae, né? Padre Pio estaria lá no portão, não para punir, nem para repreender, mas para conferir a mais sagrada e inesperada das conversões. Opa! Que coisa impressionante. Aqui já está anunciando que esse homem vai se converter. Vamos ver como é que foi.
No outono de 1928, o doutor ficou doente. Uma terrível doença acabou com sua vitalidade e foi tão sério que parecia que a doença seria fatal. Era câncer de estômago que o definhava a cada dia. Naquela época não tinha recursos, para o câncer como tem hoje. Né? Hoje as pessoas se curam do câncer, etc. Naquela época nada. E um câncer de estômago ia definhando a pessoa não conseguia segurar nada no estômago, não conseguia comer, não conseguia digerir, uma coisa tremenda. Seu médico não tinha nem aquela alimentação por tubo, nem nada para poder manter a pessoa viva, né? Seu médico, Francisco Giuva, assistidos pelos colegas Dr. Ângelo Maria Merla, Dr. Tommaso Morcaldi, Dr. Capuano Matteo, Dr. Antônio Mauricelli, eram todos os grandes nomes de lá, provavelmente até do Hospital do Padre Pio. Todos eram de opinião de que ele morreria. Portanto, todos esses outros especialistas, ele vai morrer, não tem mais jeito. Estou morrendo, Giuva, murmurou o paciente. Está acabado. Então ele falou isso para um dos amigos dele, que era o Dr. Francisco Giuva. Estou morrendo, está acabado. Acabou. Homem ateu. Tremendo, né? Todos os ateus têm um medo dessa hora. Todos. Não adianta, sou ateu. De Foggia, Nápoles e muitas partes, os médicos chegavam a San Giovanni Rotondo. Mobilizou toda a classe médica, né? E cada um deles nada podia fazer a não ser confirmar o diagnóstico de seus colegas. Apenas o Dr. Merla pensou que, ao invés de câncer no estômago, poderia ser uma gastrite aguda, uma gastrite flegmosa. Todos os tratamentos foram tentados, incluindo radiação, mas nada conseguiu parar a doença. Dr. Riccardi estava morrendo aos poucos. Numerosos padres aproximaram-se dele alternadamente, todos apresentando-lhe pensamentos de paz, de amor e contrição. Quer dizer, os padres tentaram salvar essa alma. Mas ele recusou todos, afirmando que queria morrer como tinha vivido. Ou seja, eu quero morrer na impiedade, na falta de fé, na blasfêmia, etc. É isso que pode acontecer com o pessoal que costuma blasfemar contra nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, morrer desse jeito e se apresentar diante dele e dela. E aí? Aí acabou a valentia, né? Acabou a valentia. Uma amiga da família pensou no Padre Pio. Apenas ele pode fazer um milagre. Olha só. Que complicação. E o Padre Pio, como é que vai lá? Em dezembro, Dom Giuseppe Príncipe, pároco da cidade, amigo íntimo do médico, ele era amigo dos padres, mas apenas para tratar negócio, foi chamado para administrar os últimos ritos, enquanto o paciente ainda estava consciente. Foi chamado para dar a extrema-unção para ele, né? Mas assim que ele viu o sacerdote, enxotou-o com uma fúria jamais vista, dizendo: não quero um sacerdote, não quero ninguém. É assim mesmo que morrem os precítulos, é assim mesmo que morrem os ateus, é assim mesmo que morrem os blasfemadores. Não quero, eu prefiro morrer como eu estou. Quer dizer, se tiver inferno, eu vou para o inferno. Lá fora, o vento uivava assustadoramente. Uma forte chuva de neve começou a cair, gelando até os corações dos pobres camponeses que estavam se aproximando da casa dele. Eles já estavam chorando sobre o respeitado doutor. Eles gostavam do médico, ele atendia bem as pessoas, todo mundo gostava dele. Mas gostavam dele, mas estavam lamentando que ele ia morrer e ia para o inferno, né? Eles estavam chorando sobre o respeitado doutor que amorosamente cuidou deles. Ele era muito popular, sempre atendendo os doentes, sem cobrar nada em troca, além de ter um coração generoso. Olha só que coisa, né? O fim estava próximo. O estertor da morte já estava se extinguindo e o corpo estava começando a exalar
um odor característico da morte. Aliás, uma vez conversando com Quando meu pai ficou muito doente, ele ficou numa clínica e eu perguntava para a enfermeira-chefe, né? Dizia, olha, como ele está, se a senhora tiver que me acordar à noite para eu ter que levar um padre para ele, etc., eu levo, etc. Eu já tinha dado toda a assistência espiritual para ele. Aí ela falou para mim assim, não, só fica tranquilo, só pode ficar tranquilo porque quando a morte tem uma cor, tem um cheiro especial. Tem um dia que a gente entra na sala, no hospital, na clínica, do doente, e a gente sente que ele vai morrer. Olha que impressionante isso. E com ele aconteceu isso. Um dia ela me ligou e falou, é o caso do senhor vir correndo que está na hora. E foi justinho. Impressionante. Onde é que eu estava? O estertor da morte, o odor, ele já estava começando a exalar um odor característico da morte. Quando o médico, que revoltou-se contra as leis de Deus, viu aparecer na porta o humilde frade capuchinho. Acho que foi a única vez que ele saiu do convento. Padre Pio foi alertado e pediram-lhe para correr para o leito do homem moribundo, com súplicas de que apenas ele poderia dar uma nova alma a Deus. Olha que impressionante, procuraram o Padre Pio e falaram, só o senhor. E a confiança do Padre Pio, né, de sair do convento para ir lá, e foi de pé no chão, né, com as chagas, arrastando os pés nas chagas, os pés feridos, as mãos feridas, um frio tremendo, né? Lá foi o Padre Pio. Nas outras vezes que ele estava fora do convento, era em bilocação. Ali não, ele foi pessoalmente. Era um caso muito grave. Ele tinha quase que tratar com o próprio Satanás ali, né? Naquela noite, uma pessoa piedosa foi ao mosteiro do frade, que carregava as chagas de Cristo, e lhe disse o que estava acontecendo. Padre Pio queria sair imediatamente, mas ele tinha que obter permissão do padre guardião, que era o padre Rafael. Ele não podia abandonar a clausura assim. A princípio, ele estava relutante, mas repensou e acompanhou o Padre Pio até a casa do enfermo. Quer dizer, o padre Rafael estava relutante, mas resolveu acompanhar. Fazia 10 anos desde que Padre Pio havia saído da clausura do convento de Nossa Senhora das Graças. Quer dizer que ele já tinha saído uma vez anterior, mas há 10 anos que ele não saía da clausura. Nenhum autor dá a localização exata da casa do Dr. Ricciardi. Maria Winovska escreve que era apenas algumas jardas do convento e que Padre Pio arrastou seus pés martirizados para ir ver o médico. Isso é que é sede de almas, né? Sede de almas, ele quer converter. Eu esperaria isso de cada um de vocês. Cada um de vocês está me ouvindo, cada um de vocês que é membro do canal, você que é filho protegido de Padre Pio, tenha sede de almas, ajude nesse apostolado, ajude a espalhar o Padre Pio pelo Brasil, ajude a distribuir as estampas. O que você está fazendo que ainda não ligou para o 0800 006 1223 para pedir 3 estampas? Já pensou que apostolado você pode fazer? O que você está esperando para compartilhar este vídeo, outro vídeo, e inscrever muita gente na missa da próxima quinta-feira? Tem que ter sede de almas. O Padre Pio tinha sede de almas. E assim ele arrastou seus pés martirizados para ir ver o médico. Devia ser uma distância curta do convento, talvez abaixo da estrada principal, o Viale Cappuccini. Os que forem lá vão conhecer essa rampa. Os que forem lá aqui, então aí, ó, liga aí, coloca aí a dona Roseli. Eu sempre chamo ela Dona Terezinha, vê se pode. Dona Roseli, coloca o telefone dela, porque ela está fechando já os grupos de outubro do ano que vem, setembro e outubro. Né? E tem que correr, porque às vezes sobra um lugar, às vezes tem que ficar uma lista de espera, às vezes tem que esperar uma desistência, né? Corre lá, vocês vão ver o pessoal que está indo agora em abril para lá, o testemunho deles. Vai mudar a vida deles. Vai mudar a vida deles.
Bom, ficava então no Viale Cappuccini. Alberto Delfante, que foi o primeiro a escrever sobre o incidente, nos informa que a pessoa que foi buscar o padre, ignorando a resistência do Dr. Ricciardi, foi o Dr. Ângelo Maria Merla, que na época era ateu. Ele mesmo me contou em fevereiro de 1931 que agora acreditava em Deus e era filho espiritual do Padre Pio, ou seja, esse Dr. Ângelo deu uma piscada aqui, não sei se vocês viram, mas acho que faltou, foi uma piscada na luz do bairro aqui, mas eu espero que não tenha atrapalhado a nossa gravação em nada, né? Então, com essa piscada eu me distraí um pouco e li mal. Então, quem ignorava que o Dr. Ricardo era tão resistente era o Dr. Ângelo Maria, que também na época tinha sido ateu e tinha sido convertido pelo Padre Pio. Ele é que levou o Padre Pio. Quer dizer, ele sabia, o Padre Pio faz milagre, né? Não obstante a hora já adiantada, o mau tempo e a distância a ser percorrida, Padre Pio foi arrastando os pés, desejando apenas chegar na beira da cama do pobre doente. Levou consigo uma hóstia consagrada, o Santíssimo Sacramento ele levou, e os santos óleos, e junto com esses dois preciosos auxílios do céu, estava o Padre Rafael, o guardião do convento. Enquanto chegava na casa, foi reconhecido pelos transeuntes que se juntaram ao Padre Pio e o acompanharam até o lugar onde o Dr. Ricciardi vivia, unindo-se como os que já esperavam em frente à casa, rezando pela sua conversão e cura. Quer dizer, já tinha uma pequena multidão ali rezando pela conversão e cura. Como é importante isso aí, né? Às vezes a gente pede, meu Deus, converte aquela pessoa, reza! Tem que rezar para converter, tem que rezar para a pessoa mudar, né? Não adianta só reclamar ou só criticar, não, tem que rezar. Dirigindo-se ao leito do enfermo, a multidão crescente de pessoas, ao ouvir o que estava acontecendo, começaram a ajoelhar-se ao longo da estrada até a casa. Olha a multidão que tinha lá, sabendo que o Padre Pio estava se dirigindo ao leito do enfermo. E que agora era, ao longo dessa casa, que agora era amorosamente visitada pelo Senhor, presente na hóstia santa. Olha a misericórdia de Deus com esse homem. Por que ele terá merecido essa misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo na casa dele, do Padre Pio na casa dele? Por quê? Mistérios que nós só vamos saber no dia do juízo, né? Mas pode ter sido algum ato bom da parte dele, ou algum ato ruim que ele deixou de fazer, ou alguma coisa que, né, permitiu isso para ele. As pessoas choravam e rezando, pedindo paz, consolação e amor. Os flocos de neve que caíam do céu lembravam o maná, que vinha abençoar o auspicioso evento que acontecia no humilde quarto daquele homem desfalecente. O homem com cheiro da morte já, hein? Padre Pio aproximou-se do leito de Ricciardi e acolheu-o com um sorriso, como prova de seu perdão. Assim que o médico viu o Padre Pio, ele parecia experimentar um infinito bem-estar. Olha só o que é a presença de um santo. Só a presença, ele já sentiu como se tivesse nosso Senhor Jesus Cristo do lado dele. Aliás, o Padre Pio todo estigmatizado com os estigmas de Nosso Senhor, né? O ateu estava conquistado. Abaixou a cabeça, juntou as mãos, fez o sinal da cruz e, depois de se confessar, recebeu a Santíssima Eucaristia e a extrema-unção das mãos estigmatizadas do Padre Pio de Pietrelcina. Que lindo! Esse é um dos trechos de conversão mais bonitos que eu li do Padre Pio até agora. Pode ser que apareça ainda. Toda hora está aparecendo coisa nova, né? Deus estava nele. Deus que não pode abandonar e não abandona. O cheiro de morte estava superado pelo perfume que emanava do Padre Pio. Olha que impressionante, o perfume que saía do Padre Pio.
e tomou conta daquele cheiro de morte, aquele odor horrível, né? A alma impura se tornava pura, e os lábios que por 30 anos apenas proferiram palavras vazias, estavam agora dando graças a Deus. O reverendíssimo Bernard Ruffin conta que Ricciardi sussurrou ao Padre Pio dizendo: Padre, abençoe-me mais uma vez. Não há mais esperança para mim, e em breve estarei morto. Então eu quero deixar esse mundo com o seu perdão e a sua bênção. Bonito, né? Mas o bom padre respondeu: sua alma está curada e em breve também o seu corpo estará curado. Olha que impressionante. Quer dizer, ele já anunciou que ele ia fazer um milagre para alguém que já estava cheirando morte. É quase uma ressurreição. Após tê-lo abençoado, Padre Pio deixou a casa para retornar ao convento. Do lado de fora, as pessoas, enfrentando o vento e a neve, esperavam pelo milagre. E o milagre aconteceu. Padre Pio afugentou a morte e deu a Nosso Senhor uma nova alma. Olha que coisa linda, que coisa linda. O doutor Ricciardi sobreviveu, feliz por ter encontrado a luz espiritual que iluminava seus cabelos brancos. Todos os sinais de câncer desapareceram em 3 dias. O doutor Ricciardi realmente foi à igreja do convento para agradecer a Deus e ao Padre Pio. 3 dias, esse homem que era pele e osso, que o corpo já estava apodrecendo quase, estava com cheiro de morte. 3 dias depois ele estava na igreja agradecendo a Nossa Senhora, ao Santíssimo Sacramento e ao Padre Pio. Naquele inesquecível dia, imagina, foi um acontecimento, São Giovanni Rotondo, imaginem. Naquele inesquecível dia, o renomado doutor, após seu contato próximo com o humilde arauto dos céus, estava curado de uma enfermidade séria e dupla. Da alma, porque daquele momento em diante ele continuou a viver devotadamente e agradecido àquele que fora tão bom para com ele. E curado do corpo, pois ele foi curado de um mal físico. Quer dizer, o Padre Pio fez 2 curas nele. A principal foi a da alma, claro. Como é que depois de tudo isso, o Padre Pio foi perseguido de forma inclemente? Inclemente. Nós vamos ver isso em vídeos próximos. É uma coisa impressionante, né? E como é que depois de ouvir isso, um ateu ainda pode continuar ateu, né? Como é que, sabendo disso, um ateu pode continuar? Ele vai falar: é bobagem, inventaram essa história. Uma história que tem centenas ou dezenas ou centenas de testemunhos, né? Que estavam lá, os clientes do Dr. Ricciardi. Ele ainda viveu por quase 4 anos, fazendo boas obras e, o mais importante, agradecendo ao Senhor que esquecera as ofensas recebidas e devolveu-lhe a vida espiritual e material. Morreu em junho de 1932, aos 71 anos. Olha que coisa bonita, hein? Ainda viveu 4 anos, provavelmente para purgar os pecados, provavelmente para se santificar. Esse foi, talvez, de acordo com o Dr. Giorgio Festa. O Dr. Giorgio Festa era um médico do hospital do Padre Pio. Foi o primeiro que fez a revisão, a perícia nas chagas do Padre Pio, né? E esse homem não foi o primeiro que fez, foi o primeiro que atestou que era de caráter sobrenatural. E esse homem ficou amigo do Padre Pio até o fim da vida, né? Então, esse foi talvez, de acordo com o Dr. Giorgio Festa, a primeira e única vez que Padre Pio, levado pelo amor e o desejo de fazer bem, deixou seu santuário de paz e oração, com exceção
de quando foi votar. Quer dizer que a última saída que ele tinha saído há 10 anos atrás é que ele saiu para votar. A República obrigava os monges saindo da clausura. Isso é um horror, né? Não devia ser assim. Para votar. Dr. Festa afirmou que os que estiveram presentes no evento, ao lembrarem-se do que aconteceu, tinham lágrimas nos olhos da intensa emoção que despertara em seus corações. Não é para menos, né? Não é para menos. Quer dizer, é uma coisa assim. Só de nós tentarmos aqui, nesse quadradinho, imaginarmos o que aconteceu, a gente já fica muito tocado. Eu, pelo menos, fico extremamente tocado com essa história. Essa história mexe comigo a fundo, né? Imagino o que aconteceu para o povo que estava lá chorando, rezando, ajoelhado nas ruas, né? Vocês vejam também o poder impetratório da oração, né? E o poder do Padre Pio de intercessão. É um poder tremendo. Aliás, a gente lê tanta coisa nos nossos comentários, que só isso já seria fundamental para você que ainda está meio assim, não reza muito, gosta de assistir os vídeos de vez em quando, gosta do Padre Pio na hora que precisa, para você se afervorar e para você fazer algo pelo Padre Pio, porque o Padre Pio vai fazer algo por você. Não deixe de fazer algo pelo Padre Pio, né? Agora, por exemplo, telefona lá para o 0800 006 1223 e diz assim: eu quero fazer apostolado do Padre Pio, me mande 3 estampas aqui para minha casa. Eu quero colocar o Padre Pio em vários lugares. É verdade que a mocinha vai te perguntar se você já se inscreveu no canal e se você já acionou o sininho, tá bom? Então, você faça isso antes. Qual a vantagem de quem faz isso imediatamente entra na missa da próxima quinta-feira? Suas intenções entram na missa de quinta-feira. Depois dessa história linda, eu não tenho mais o que falar, a não ser rezar para que todos recebam a mesma graça que eu sinto que recebi aqui enquanto fazia essa leitura, né? Recebam essa mesma graça e que seja para vocês motivo de muita devoção e muito interesse em divulgar o Santo Padre Pio. Vamos ficar com a Ave Maria de um por todos, todos por um, especialmente com essa intenção de afervorar nossos corações. E depois com a bênção do Santo Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.